Oséias. O pastor Martin já orou, já pediu a bênção de Deus, então podemos ir ao texto bíblico, Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Os que estavam ontem viram que em um momento do sermão eu falei que não havia pedido a Deus para fazer uma semana de oração aqui no NASP, mas eu havia pedido a Deus para fazer ou para iniciar um movimento. E eu falei no primeiro culto, preciso repetir agora, que isso não é frase de efeito para sermão. Quando eu pedi a Deus, amigos, que começasse um movimento entre nós essa semana, eu pedi isso a Deus fundamentado em um texto profético, o de Oséias. O texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Alguns de vocês me entregaram bilhetes, outros me entregaram carta, outros me mandaram mensagens pelo Instagram, e alguns disseram: pastor, essa semana eu tive um encontro com Deus, eu tomei decisões, eu conheci mais um pouco de Deus, aleluia, Deus seja louvado. Mas o que o texto diz é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu preguei para o grupo dos universitários, dizendo que a mais difícil situação de uma semana de oração é a semana pós semana de oração. Eu preguei para vocês lembram que Satanás vai fazer de tudo para arrancar a semente que foi plantada, da palavra, não por um homem, mas a semente da palavra. Então, o que ele puder fazer para que você possa dizer apenas uma parte desse texto bíblico: conheci a Deus, me aproximei de Deus, Deus tocou o meu coração, mas que você comece, e eu creio que Deus pode fazer isso, um movimento em que você possa dizer: eu conheci, mas eu quero prosseguir em conhecer a Deus. Se você conseguiu orar 3 vezes por dia, é apenas para que você veja que é possível, então continue. Se você marcou um dia essa semana para jejuar, em nome de Jesus, não espere outro pastor vir nesse púlpito convocar um jejum. Marque os seus dias particulares de jejum, os seus momentos de intimidade e profundidade na presença de Deus, porque o texto bíblico diz que bom que nós conhecemos, mas temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Tão certo como o dia vai amanhecer, a vinda do Senhor é certa, e Ele tem uma promessa, e é a isso que eu me apego, é esse movimento que eu creio que Deus pode começar. Ele vai derramar chuva sobre nós, e Ele diz: é a chuva serôdia. E eu creio que se nós começarmos como igreja a consagrar a nossa vida, pedir que Deus transforme o nosso coração, que nos faça andar em santidade, se nós pedirmos que Deus possa tirar do nosso coração que nós sabemos que não deveria estar lá. Gente, ninguém produz reavivamento. Você não é capaz de produzir um reavivamento. Eu não sou capaz de produzir um reavivamento. Quem produz reavivamento é Deus. O que eu tenho que fazer é me colocar em um ambiente, em uma situação em que Deus possa produzir isso em mim. Então, alguém que se propõe a começar o dia na presença de Deus, alguém que confessa os seus pecados e pede a Deus para abandoná-los, alguém que aprendeu a buscar a Deus ao longo do dia, alguém que passa dias de maneira mais profunda na presença de Deus, ele está se colocando em um ambiente em que Deus pode derramar o Espírito Santo de maneira abundante para a pregação do Evangelho, e Deus quer nos usar para isso. A igreja apostólica começou com uma grande manifestação do poder de Deus. E o livro Grande Conflito diz que a obra do Evangelho não irá se encerrar com a manifestação menor de poder de Deus do que Ele deu ao início. Aleluia. Deus não vai concluir a obra com a manifestação menor do poder dEle do que no início. Servos de Deus, consagrados, homens e mulheres, terão o seu rosto iluminado. Imagina isso, o rosto irá brilhar, resplandecer de santa consagração, e eles irão rapidamente, usados pelo poder do Espírito Santo, pregar de um lado a outro,
a última mensagem de graça e misericórdia para essa terra. E o que eu estou pedindo a Deus é que isso que você viveu essa semana, você continue e se coloque no lugar em que Deus possa derramar o Espírito Santo sobre você. Que Deus possa usar você poderosamente, que a chuva serôdia venha sobre você. A mensagem, a última mensagem de graça, não será levada pelos argumentos humanos, mas pela convicção profunda da presença do Espírito Santo na vida dos mensageiros. Olha que coisa linda. E se nós nos colocarmos nesse ambiente de reavivamento, e Deus derramar a chuva serôdia sobre nós, ou quando Ele derramar, nós vamos proclamar a mensagem com poder, e milhares irão aceitar. E o último chamado de graça será dado a essa terra. E quando nós terminarmos de pregar, quando todo mundo tiver conhecido a verdade, vai acontecer o que está em Apocalipse 14, abra sua Bíblia, Apocalipse 14, verso 15. E a partir de agora eu preciso que você peça a Deus para criar imagens na tua mente do que eu vou apresentar para você. Apocalipse 14, 15, quando nós terminarmos de pregar, quando o Evangelho chegar a cada tribo, língua e nação, e quando o poder do Espírito Santo usar poderosamente a igreja, porque está reavivada, verso 15 do capítulo 14 diz que um outro anjo, vai sair do santuário gritando em grande voz, para aquele que se acha sentado sobre a nuvem, que é Jesus. E o anjo dirá: toma a tua foice e colhe, pois chegou a hora da colheita, porque a seara da terra já está madura para a colheita. Aleluia. Então, nesse momento, quando a terra já estiver preparada, madura para a colheita, o anjo vai dizer: Jesus Cristo, eles terminaram. Com o poder do Espírito Santo, não sozinhos. Eles terminaram a pregação. A terra já está pronta para a colheita. E nesse momento, amigos, Jesus Cristo, que hoje está vestindo suas roupas de sacerdote, intercedendo por nós, quando a pregação do Evangelho chegar a todo mundo, e quem tiver que decidir, tenha decidido, Jesus vai tirar sua roupa de sacerdote, e Ele vai vestir sua roupa de rei para vir nos buscar. E vai acontecer um dos momentos mais solenes, e para mim um dos textos mais sérios da Bíblia, está no capítulo 22 de Apocalipse. Passe para Apocalipse 22, aqui para mim está um dos textos mais solenes da Bíblia, quando Jesus Cristo tirar sua veste sacerdotal, e encerrar a intercessão no santuário. Capítulo 22, verso 11, diz que continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Todos os casos, nesse momento, foram definidos. Todos que tinham que tomar a decisão, tomaram a decisão. E deixa eu dizer uma coisa para você, por favor, escuta bem isso aqui. Às vezes nós falamos do tempo de graça. Decida, a gente diz para as pessoas que não batizaram, decida porque ainda estamos vivendo no tempo de graça, e é verdade, mas o tempo de graça não é só para quem não batizou. O tempo de graça é para a igreja também, para que você se prepare, para que você viva na presença de Deus, para que você encha a sua mente das coisas de Deus, porque você vai precisar disso no tempo do fim. E esse é o tempo de graça e misericórdia que Deus está dando, para que você busque a Ele, permita que Ele transforme a sua vida, santifique o teu coração, encha a sua mente da palavra de Deus e da presença de Deus, porque quando isso acontecer, nós vamos entender, o fim chegou de maneira definitiva. Quando Jesus deixar o santuário e deixar a intercessão, o mundo será tomado de trevas como nunca, trevas morais como nunca aconteceu. A intercessão de Jesus ainda restringia um pouco o mal, mas quando Ele parar de interceder, Satanás irá dominar completamente os ímpios, e maldades, e tragédias, e momentos difíceis como nós nunca vimos irão acontecer, porque Satanás terá o domínio completo dos ímpios. Nesse momento,
Acontecerá o que está descrito em Apocalipse 15:16, as pragas irão cair sobre a terra, e os justos estarão protegidos dela. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Mas os ímpios, desesperados, irão chegar à conclusão que a culpa dessas pragas são daquele povo que decidiu manter-se ainda fiel aos mandamentos. Todo mundo concordou que não era mais para guardar, todo mundo concordou que não precisava mais guardar sábado, todo mundo concordou, porque esse povo ainda permanece guardando isso. Então, a culpa dessa maldade deve ser deles, porque eles são contra. E o povo de Deus será pintado nesse momento não como fiéis. O povo de Deus, nesse momento, será pintado como fanático. E você precisa entender a diferença entre fanático e fiel. Por mais que o mundo nos pinte como fanáticos, fanático é aquele que está disposto a matar alguém por aquilo que crê. Isso é fanático. Nós não somos fanáticos, nós somos fiéis. E fiel é quem está disposto a morrer por aquilo que crê. Então, por mais que o mundo tente pintar os fiéis como fanáticos, você precisa ter bem claro na tua mente: eu sou fiel. Eu nunca quero prejudicar ninguém pelo que eu creio, eu não quero destruir ninguém pelo que eu creio, eu não quero atacar ninguém pelo que eu creio, mesmo que creia em oposição ao que eu creio, eu não quero atacar, eu não quero ferir, eu não quero machucar, mas eu sou fiel e eu estou disposto a abrir mão da própria vida pelo que eu creio, porque eu sei o que eu creio. E quando os ímpios estiverem culpando os fiéis, vai se intensificar uma perseguição, uma das mais terríveis da história dessa terra. Eles irão perseguir duramente, mas nesse momento Deus vai amparar os seus servos, porque Deus sempre amparou os perseguidos. Deus não desamparou Elias quando estava sendo perseguido por Jezabel. Deus não desamparou Jeremias quando foi lançado num poço justamente pelo que cria. Deus não desamparou os amigos de Daniel quando tiveram que entrar na fornalha. Deus não desamparou Daniel quando teve que entrar na cova dos leões. Deus nunca desamparou os perseguidos por sua palavra. E irá acontecer conosco no momento da perseguição, que está em Isaías 33:16, que diz: estes habitarão nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu refúgio, mas o seu pão lhe será dado e a sua água lhe será certa. Aleluia. Deus não vai desamparar. E se alguém, nesse momento de perseguição, chegar a ser preso, o livro Grande Conflito diz que a presença dos anjos farão com que as paredes da prisão brilhem como as paredes de um palácio, pelo amparo e pelo cuidado de Deus. Por isso, a minha ênfase da semana foi: não fica olhando para vídeos especulativos, não fica preocupado com a perseguição, se preocupa com hoje, não andar na presença de Deus. Porque se eu aprendi a andar com Deus todos os dias, quando esse momento chegue, eu vou estar seguro, tranquilo, e as paredes da prisão irão brilhar para mim. Então a preocupação não é com o dia da perseguição, porque perseguição não é um dia, perseguição é todo dia quando você acorda. Desde que você aceitou seguir a Jesus, a perseguição já começou. Ela só vai se intensificar na história, mas a perseguição é o que Satanás faz todo dia quando você acorda e ele diz: você não tem tempo para orar, você não tem tempo para fazer o culto familiar, você não tem tempo para ler. Aí já é perseguição. E se eu tombar nessa perseguição, eu não ficarei firme para a perseguição do fim. Então, nesse momento de perseguição, Satanás fará sua última cartada de engano. Ele irá personificar Jesus Cristo. Ele não terá o direito de imitar a volta de Jesus, mas ele irá aparecer como se fosse Jesus, e ele irá chamar algumas crianças e abençoar como Jesus abençoava, e vai fazer curas e milagres, e vai dizer: eu sou Jesus. E como Jesus, eu tenho autoridade de mudar a lei é minha. Eu estou autorizando a mudança e a anulação da lei, não precisa mais. Não precisa mais continuar guardando e obedecendo. Mas os fiéis nunca serão enganados, porque eles sabem que mesmo que um anjo de luz apareça,
Se ele falar contra esse livro, ele não é de luz, na verdade. É esse livro que vai manter-nos firmes, é estudar esse livro, é ter firmeza nesse livro. E para tentar parar as pragas, os ímpios chegaram à conclusão que só tem um jeito: eles devem matar todos os justos. E será dado um decreto. Quando o decreto for dado e for autorizado matar os justos, a partir daí eles não irão matar mais ninguém. Deus não irá permitir que Satanás, a partir desse momento, mate os seus fiéis, para que Satanás não tenha essa última vitória. Quando esse decreto sair, a porta da graça irá fechar, todos os casos terão sido decididos. E quando os ímpios estiverem se lançando contra os fiéis para matá-los no mesmo momento, anjos em forma de guerreiros irão aparecer para proteger o povo de Deus. E quando os ímpios estiverem para cair em cima dos justos, para matá-los e destruí-los, irá acontecer o que está em Apocalipse 16, verso 17 e 18. Será no momento em que for derramado a sétima taça pelo anjo, ou a sétima praga, o sétimo flagelo. E nesse momento, quando os ímpios estiverem para cair em cima dos justos para destruí-los, sairá uma grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E todo mundo, ímpios e justos, ouvirão essa voz: feito está. Os ímpios, com terror, lançarão suas armas ao chão, e todos, escuta bem, todos, ímpios e justos, chegarão à conclusão que já conheciam aquela voz. Ninguém no planeta terá dúvidas de que aquela era a voz que um dia falou ao seu coração. Os ímpios terão que reconhecer que aquela voz era a voz que um dia tentou alcançá-los e levá-los ao arrependimento. Mas eles rejeitaram aquela voz, mas eles não irão confundir aquela voz. Eles irão perceber que aquela era a voz que tentava levá-los ao arrependimento. Os justos também irão reconhecer essa voz, mas irão ouvir essa voz, irão reconhecer que aquela é a voz que os convidou ao arrependimento, e eles aceitaram. Mas ninguém terá dúvidas. Essa voz será tão potente, gente, mas tão potente, que vai acontecer o que está no verso 18. Sobrevirão relâmpagos, vozes e trovões, e ocorrerá um grande terremoto com o poder dessa voz de Deus. Um terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal é esse terremoto, forte e grande. O sol irá aparecer mesmo à noite. E o terremoto, o poder do terremoto, irá abrir a sepultura dos justos. E nesse momento, quando o terremoto estiver devastando a terra, irão acontecer duas reações. Os justos, quando virem o terremoto e a terra sendo abalada, os justos dirão o que está em Salmo 46, de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. Ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos, porque nós sabemos de quem é essa voz. Mas esse mesmo terremoto que irá levar os justos a dizer, não temerei, esse mesmo terremoto levará os ímpios a dizerem o que está em Apocalipse 6, verso 15 e 16, que diz: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dirão aos montes: caia sobre mim, e esconda-me do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Gente, o mesmo terremoto que levará alguns a dizerem: esse é o meu Deus, e eu não temerei, o mesmo terremoto levará alguns a dizer: caiam sobre mim as rochas, porque eu não quero ver o que eu rejeitei a vida inteira. Eu não quero ver a ira do Cordeiro. E nesse momento nós vamos entender um texto bíblico como nunca. Você pode ter lido esse texto bíblico
centenas de vezes, mas é nesse momento, quando o terremoto estiver abalando, uns estiverem louvando a Deus e outros estiverem com medo, que você vai entender o que está em Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, verso 18. Esse texto só será plenamente compreendido nesse momento do terremoto. Malaquias 3, 18. O texto bíblico diz assim, Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, nesse momento, quando alguns estiverem dizendo, caia sobre nós as rochas e nos esconda do rosto daquele que rejeitamos, e os justos estiverem dizendo, aleluia, esse é o Deus que eu esperava, nesse momento você vai ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então deixa eu te dizer uma coisa, talvez hoje você possa dizer assim, qual é a vantagem de servir a Deus? Qual é a vantagem de abandonar isso? Qual é a vantagem de me dedicar a Deus? Parece que o ímpio está prosperando, parece que o ímpio está se dando melhor do que eu, parece que ele está em mais vantagem do que eu. Aguarde, fica firme ao lado de Deus, porque nessa hora você vai entender completamente a diferença entre o justo e o ímpio. Quem decidiu seguir a Deus e quem decidiu rejeitar a Deus. É nessa hora que isso vai fazer sentido completo. Hoje não faz. Hoje parece que os ímpios têm vantagem. Hoje parece que eles prosperam. Mas nessa hora nós não vamos querer estar entre os ímpios. Nós vamos ver nesse momento, meus irmãos, uma nuvem que vai começar a crescer e tomar o céu. E nós vamos ver nessa nuvem, sentado nela, Jesus Cristo, e ao redor na nuvem, milhares e milhares, e milhares e milhares de anjos. E os sepulcros que já estão abertos pela potente voz de Deus, Jesus Cristo dirá, despertai todos vós que dormis no pó da terra. Como eu sonho ouvir Jesus dizendo isso. E o cemitério, que é o lugar mais triste do planeta, vai se transformar no lugar mais feliz, o lugar do reencontro. Eu não sei onde eu vou estar nesse momento, mas eu quero reencontrar minha mãe. E os anjos irão descer das nuvens, e eles irão reunir as famílias. E nós vamos olhar para a nuvem no céu, e nós vamos ver Jesus Cristo no trono. Nenhuma coroa de espinhos desfigura sua cabeça, mas ele tem um diadema de glória sobre a sua fronte. O semblante dele vai irradiar luz como o sol ao meio-dia. E nós vamos ver a roupa dele, e vai estar escrito na roupa dele, o que está em Apocalipse 19:14. Em sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós virmos os justos ressuscitados e os vivos estiverem contemplando Jesus, nós vamos entender, ele voltou. Mas nesse momento os justos irão fazer uma pergunta, todos os justos farão a mesma pergunta, na sua mente ou no seu coração, mas todos os justos, quando virem que Jesus está voltando, vão dizer, quem poderá subsistir? Ou quem poderá ser salvo? Nesse momento você vai entender como nunca, não importa o que você fez, não importa o que você guardou, não é suficiente para tamanha salvação. Quando você contemplar Jesus com o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você vai dizer, como é que eu posso ser salvo? E os anjos que vão estar cantando, eles vão parar de cantar nesse momento, porque a pergunta é muito importante, quem poderá ser salvo? A salvação é muito grandiosa, a santidade de Deus é muito grandiosa. Quem poderá ser salvo? Os justos vão perguntar. E Jesus vai dizer, a minha graça te basta.